Não se importe com aquilo que estão dizendo a seu respeito. Ah, é difícil demais, você é louca, você não vai conseguir. Ah, você é isso, você é aquilo. Não, Deus está te dizendo não. Não, eu te chamei pelo teu nome. Não, 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 não sou eu o teu Deus. E se eu falo, você pode confiar. Porque eu faço aquilo que prometo. Eu cumpro aquilo que eu prometo. Pare de olhar para os homens. Para de olhar para os homens, senão você vai cair. Você vai ficar prostrado. Em quem não há salvação, não é para a gente olhar. A terra que Deus tem para você é terra que mana leite e mel. É uma terra que a gente não pode conquistar com os nossos braços. Mas é uma terra nossa. E é Deus quem vai fazer. Vamos louvar ao Senhor? Vamos louvar. Exatamente para esse tempo é que nós nascemos. Exatamente para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Foi que Deus nos fez. Colocou em nós a capacidade dele. Essa capacidade de vencer todas as coisas. De conquistar o impossível. De andar sobre as águas. De viver em milagre. De receber uma sabedoria e entendimento sobrenaturais. De conhecer e confiar nele no meio da circunstância. Saber que ele continua sendo Deus sempre. De eternidade a eternidade, ele é o nosso Deus. Para vivermos uma vida libertados de todos os nossos inimigos, até mesmo da morte, para glorificarmos o nome dele com as nossas vidas, dia a dia, manhã após manhã, um caminhar de segurança na presença de um Deus real, uma constante paz, uma alegria incomparável. Aquele salmo que diz, nem em paz me deito e logo pego no sono. Logo depois ele diz, me encheste de alegria mais do que todos. Olha só, ele tinha paz, porque ele tinha muita alegria de saber que Deus estava com ele. E que os propósitos de Deus, os planos de Deus nunca falhariam na vida dele. Hoje vou falar um pouquinho sobre isso. Criar essa nova realidade diante de nós. Nós temos uma realidade e essa realidade está dentro da nossa cabeça. Nós podemos criar essa realidade de acordo com o que Deus diz, de acordo com quem Deus é para nós, não de acordo com aquilo que nós vemos. Mas antes disso, irmãos, nós podemos agradecer, nós podemos louvar, nós podemos exaltar, porque exatamente para esse tempo, para essa situação no mundo, para essa situação no nosso país foi que nós nascemos. E é exatamente nesse tempo que nós vamos manifestar a glória do nosso Deus, confiando nele, passo a passo, se entregando dia a dia, obedecendo ao que ele diz, amando ele mais, cada dia mais, confiando, exaltando, glorificando a ele. Ele é o nosso Deus, ele é a nossa salvação, ele é a nossa justiça. Ele é o Deus eterno. E é para lá que nós estamos caminhando. Uma vida eterna que se manifesta hoje dentro de cada um de nós. Ele é a nossa realidade. Ele é a nossa realidade. Ela é criada dentro da sua cabeça. Deus é aqui hoje o Senhor, o Salvador real. Lá nesse lugar não existe mais nenhum mistério, não existe mais nenhuma confusão. Lá nesse lugar está a nossa segurança. Lá nós fomos feitos com um propósito. Lá nós somos filhos de Deus. Glorificar o Senhor.
honra esse amor tão grande. Um amor que nunca falha, não tem limites, não tem confusão, só traz paz, só traz alegria, que nunca nos condena, mas que nos chamou para uma liberdade total, para uma vida sobrenatural, andando nele, caminhando com ele, dia a dia. Te agradeço, Senhor, que o Senhor me encheu com uma grande alegria. É a alegria da salvação eterna, é a segurança de andar com ele todos os dias, de mãos dadas. Ele nunca nos abandona. Nesse momento, Ele está com você em todas as suas situações, em todas. Ele te chama para isso. Crie a sua realidade hoje. Crie a sua realidade, crie aquilo que você quer ver. Com as suas atitudes, com a sua fé. Crie o sobrenatural diante de você. Adoramos a Deus Todo-Poderoso. Seja glorificado, Senhor. Aleluia. Pai, eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor agora, Pai, em nome de Jesus, envie um desses anjos que aqui estão, Pai, para tocar neste coração que o Senhor me mostrou, com brasa viva, Senhor, abaixas. Receba você aí, em nome de Jesus. Receba no teu coração um refrigério, ó Deus, que esse anjo toque, Senhor, toque agora, Senhor, com brasas vivas, com fogo, Senhor amado, para tirar toda a tristeza, Senhor amado, todo pesar, todo desânimo, Pai, vontade de desistir da própria vida. Deus está te dizendo, não, porque eu cuido de ti. Como disse a apóstola Dalva, só eu dou a vida e só eu posso tirar. Sinta aí agora, em nome de Jesus, o toque de um anjo. O toque de um anjo a te envolver com brasas vivas, a sarar o teu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba o toque deste anjo agora, com poder para curar esta enfermidade da alma, com poder para tirar esta depressão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para romper estas cadeias, para abrir esta prisão, em nome de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão. Só eu dou a vida, só eu posso tirar, diz o Senhor para você. Só eu posso tirar. Tire os teus olhos dos homens, tire os teus olhos das circunstâncias, tire os teus olhos do mundo, põe os teus olhos em mim, diz o Senhor. Aleluia. Elias estava esperando, de acordo com a palavra do Senhor, uma abundante chuva. A terra estava sem chover há mais ou menos 3 anos e meio. E os bichos morrendo de fome, as pessoas desesperadas, um caos, e a terra sem chover. E o Senhor liberou uma palavra através de Elias, do profeta Elias. E então Elias ouviu o barulho de uma abundante chuva. Ei, Elias, você está louco? Não tem ninguém ouvindo esse barulho aí não, Elias. Mas o Elias ouviu a voz de Deus. Ninguém ao redor dele, ninguém ao redor do Elias ouvia esse barulho, somente o Elias. E o Elias ficou com a voz de Deus. E o Elias foi honrado por causa dessa decisão de esperar e confiar unicamente em Deus. E a abundante chuva veio sobre aquele lugar. Deus está dizendo, é hora de olhar só para Ele. Só para Ele. E Deus também me mostrava, quando eu estava orando, antes de vir para cá, um homem com uma carteira preta. E Deus está te falando, eu vou mandar a provisão. Ele abria essa carteira, não tinha dinheiro. E Deus está te falando, eu vou mandar a provisão. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia.
Porque hoje eu quero enfatizar isso, trazer muita clareza em relação a isso. Você é quem cria a sua própria realidade. Você cria a sua realidade. Porque a nossa realidade está dentro da nossa cabeça. Quem nós somos é definido pelos nossos próprios pensamentos. A pessoa que você é, o mundo que te rodeia, está sendo definido pelos seus próprios pensamentos, por aquilo que você acredita, as suas crenças, por aquilo que você deseja, por aquilo que você raciocina e por aquilo que desperta as suas emoções. Tudo isso está gerando a pessoa que é você. Se você aprender hoje a alinhar todos os seus pensamentos, emoções, os seus desejos, tudo aquilo com o que Deus é, a sua vida é totalmente diferente, porque a sua realidade é a realidade que Deus diz, não é mais aquela realidade que aparenta ser. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas vamos continuar adorando mais um pouco, porque é o amor do nosso Deus que cura a nossa vida, é o amor do nosso Deus que traz a luz nas trevas dentro de nós, é o amor do nosso Deus que nos liberta, porque essa já é a vontade dele, esse já foi o desejo dele lá no início de todas as coisas, criar para ele mesmo um povo livre, um povo sábio, um povo que é capaz de fazer as escolhas corretas, um povo que é capaz de tomar as decisões corretas e de chegar no alvo. Nós todos temos um alvo. Nosso alvo é viver com o nosso Deus para sempre, é experimentar da grandeza dele, desfrutar da vida dele hoje. Então vamos mais um pouco caminhar aqui nessa presença de Deus, que é incomparável, que só traz paz, que nunca nos condena, que não olha o nosso passado, que o nosso passado foi jogado lá no mar do esquecimento, e Ele nos chama hoje para uma vida com Ele. Ele nos dá toda a segurança, toda a paz, uma alegria inigualável que o mundo não pode dar. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, permanecem para sempre. Toda a estrutura das nossas vidas é dada pelo nosso Deus. Ele é que mantém tudo, trazendo benefício, tudo como benefício para o nosso próprio favor. Nós somos favorecidos por Deus. Ele transforma tudo em bênção. Ele transforma aquela floresta toda morta. Ele passa por aquele lugar e dá vida a tudo. Transforma em árvores frutíferas, com um rio de vida, um rio de esperança, rio de cura, rio de paz, rio de alegria. Vem dele a nossa salvação, vem do nosso Deus a nossa salvação, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o Senhor, hoje e para sempre, eternamente. Só o Senhor é Deus. Porque nós cremos, nós veremos a glória dele manifesta. Muito obrigado, Senhor. Quantas pessoas aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui, podem dizer isso. Eu conheço, eu sei que eu devo fazer isso, mas eu não consigo entrar nesse caminho, eu não consigo fazer as coisas fluírem a meu favor. Você consegue sim. É isso que você precisa, alinhar os seus pensamentos com as suas atitudes. As suas atitudes têm que ser aquilo que você crê, tem que fluir naquilo que você crê. Então não importa o tempo que você gaste para fazer com que o seu conhecimento seja transformado em atitudes. É importante que você comece todos os dias de manhã já aplicando aquilo que você sabe. Durante muito tempo eu pensava que Paulo tinha adquirido tanta sabedoria, né?
orando, mas na verdade Paulo adquiriu sabedoria e cada discípulo, cada apóstolo, cada pessoa depois dele adquiriu sabedoria aplicando o conhecimento que ele tinha das coisas espirituais. Quando você aplica o conhecimento, quando você pega as situações da sua vida e vai aplicando exatamente o que Deus te mostra, você vai sendo diligente, e quando você vai sendo diligente é impossível que você falhe. É impossível. Quando você confia em você mesmo, você vai falhar. Mas quando você confia em Deus, você nunca vai falhar. Você vai ser diligente, andando com o conhecimento que já foi estabelecido eternamente, que está na palavra. Esse conhecimento ele é vivo. Esse conhecimento está sendo estudado hoje em universidades. Eles estão conhecendo as mesmas coisas que já estão escritas lá na Bíblia lá há milhares de anos. Aqui no livro de Provérbios, eu peguei várias coisas aqui hoje. E elas já estão escritas lá há muito tempo. Mas se nós pegarmos isso, aplicarmos na nossa vida, tivermos atitude coerente com aquilo que nós cremos, não haverá falha em nada. Em nada. Você está sendo definido hoje pelas suas crenças. Você precisa abandonar as crenças erradas. Você precisa abandonar o homem dentro de você, a mulher que fracassa, e assumir o filho de Deus que você é. E assumir, aplicar nas suas atitudes, na sua vida, a pessoa que você é. Assim você se enche de a sua autoestima fica alta, porque você conhece quem você é em Deus. A baixa autoestima produz tudo que você está vendo aí de fracasso. Falta de motivação, não consegue acordar de manhã, não consegue fazer nada. A sua autoestima está baixa, porque você vive confiando em você mesmo. Você vive tentando ter as atitudes que você acha que é correto. Você precisa tomar as atitudes que Deus diz que são corretas. E assim você vai alinhando o seu procedimento. Na hora que você está alinhando o seu procedimento, você vai se enchendo de fé. E você anda então igual Paulo podia andar. Paulo teve conhecimento das coisas espirituais, aplicando com atitudes tudo aquilo. Ele não passava o dia inteiro orando. Ele passava o dia inteiro aplicando aquilo que ele conhecia de Deus, diligentemente. Então Deus mandou, vai para o lugar tal. Lá você vai enfrentar dificuldade, mas eu estou com você, Paulo, para você pregar um evangelho verdadeiro. Quando Paulo chegava lá, era pregado um evangelho verdadeiro. Não importava o que ele iria enfrentar. É assim que nós temos que andar, irmãos. Não importa o que você tem que enfrentar para continuar obedecendo a Deus. Você pode ter a segurança de que Ele está com você e que Ele vai te garantir naquilo ali. Ele vai te garantir. Por isso que não vale a pena tentar resolver a vida. Vale a pena nós aproximarmos dele. E aí eu coloquei aqui então. Nós podemos, com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, criar a nossa própria realidade. É isso que está te incomodando, que está incomodando muita gente, que traz fracasso. É o seu próprio pensamento a respeito de você e daquilo que te rodeia. Pensa nisso. O seu pensamento traz as coisas ruins. A ansiedade é um pensamento de uma coisa ruim que nem aconteceu ainda. Pensa bem nisso. A tristeza é o pensamento de uma coisa que pode estar acontecendo ou que aconteceu no passado, que é o resultado de quê? De você estar pensando, de você estar tendo uma emoção ali, de você não estar controlando aquilo. Então muitos de nós foram na escola, aprenderam várias coisas sobre como conhecimento, com matemática, português e tal. Isso acrescenta na vida, mas olha, tem coisas muito mais importantes que isso. E as coisas mais importantes são aquelas em que você alinha o conhecimento com as suas emoções. As suas emoções têm que andar onde Deus diz. Nós somos movidos na vida por emoção. Todas as pessoas. Quem é vendedor e descobre isso, ganha muito dinheiro. Sabe por quê? Descobre a emoção que está despertando no outro. Aquele produto, aquele serviço que ela presta. Quando descobre isso, consegue vender muito mais. Todas as pessoas são movidas por emoções e conhecimento, quer dizer, uma coisa do raciocínio. Mas nós precisamos, na nossa vida, colocar essas duas coisas juntas, andando juntas a nosso favor. Você cria a sua realidade fazendo a sua vida andar em seu favor, e não pensando qualquer coisa, e não aceitando qualquer sentimento. Quando você aceita qualquer sentimento, coloca aquilo dentro de você, você fica triste. Quando você fica com um sentimento de tristeza durante muito tempo,
Você começa a entrar num estado depressivo, triste o tempo todo. Quando você aceita sentimentos de ansiedade o tempo todo sobre o futuro, o que vai acontecer? O que acontece? Você fica preocupado. Quando você treina a sua mente a ficar sempre preocupado, você fica viciado em preocupar. E tem muita gente assim no mundo, viciado em preocupar com tudo. Preocupado com tudo, está sempre preocupado, desanimado, triste. Por quê? Porque está sempre colocando os olhos nas coisas. Sempre descobrindo alguma coisa errada que está acontecendo. Mas nós não fomos chamados para viver assim. Nós fomos chamados para encher a nossa vida de coisas positivas. Encher a nossa mente, as nossas emoções com coisas positivas. Coisas que nos levam para cima. Coisas que nos mostram que nosso Deus está conosco. E independente do que aconteça ao nosso redor, nós somos filhos de Deus. Nós temos uma vida real de Deus hoje. Nós temos uma condição de Deus hoje para nós superarmos, para nós adquirirmos sabedoria para lidar com as situações. Porque muitas das situações que trazem tristeza, desânimo, angústia, elas podem ser olhadas com um olhar diferente. Aí é que está a grande questão. Você está disposto a olhar para a vida com um olhar diferente? Ou você está disposto a olhar para a vida só como todo mundo vê? Todo mundo vê que tem problema, então você também vê problema. Se você olhar para a vida assim, sua vida não tem futuro. Você vai ser sempre uma pessoa, sempre enxergando problema em tudo, sempre desanimado, sempre fracassado. Mas se você começa a olhar para a vida, se você olha para a vida, enxergando as coisas positivas, coisas que você pode aprender, coisas que podem te acrescentar, lidar com pessoas, relacionamentos positivos, que trazem coisas boas, você vai alimentando isso. Isso daí vai virando um ciclo, uma coisa que vai fluindo dentro de você e vai alinhando os seus pensamentos com o pensamento de quem Deus é. Deus não é um Deus que está o tempo todo pensando em como vai trazer castigo para a humanidade, em como vai condenar as pessoas, em como vai machucar, impor às pessoas as coisas. Não, Ele é um Deus que Ele está disposto a ajudar cada um de nós. Então Ele quer colocar dentro de nós esse coração também, coração de ajudador. E quando você treina a sua mente assim, você acaba mudando totalmente a pessoa que você é. Por quê? Porque você não tem mais aqueles pensamentos de tristeza, de fracasso. Você vai se alimentando de outras coisas. Então, alimentar, criar a sua própria realidade é muito importante para que você sobreviva aos tempos difíceis. E que você ande nos tempos difíceis não confiando só no que é natural, mas confiando que você está com Deus no meio do tempo difícil, no meio das condições que estão ao seu redor. Elas não querem dizer nada. Aquilo que está ao nosso redor hoje não quer dizer nada, porque a nossa realidade está dentro da nossa cabeça. A nossa realidade é criada através de fé. Então eu coloquei algumas coisas aqui, quem tiver com a Bíblia aí pode abrir em Provérbios capítulo 13, nós vamos ficar só nesse capítulo hoje. Eu coloquei aqui, então, que para criar a sua nova realidade, a realidade de Deus na sua vida, que você é filho de Deus, que você é próspero, que você é como Isaac lá, que estava lá no meio do deserto. Né? Isaac estava no meio do deserto e acabou a água, irmãos. Pensa nisso. Acabou a água, não tinha água, ninguém tinha água. Todos que cultivavam, né, tinham criação de ovelhas, cabras e tal, e todos que tinham plantações, eles não tinham como alimentar os animais, não tinham como plantar nada. O que aconteceu? Todos estavam desesperados, pensando, agora eu vou ter que ir lá para o Egito, vou ter que abandonar minha terra aqui. O que Isaac fez? Isaac não fez igual eles estavam falando. Isaac foi confiar em Deus. E assim Deus mostrou para ele como abrir um poço lá no meio do deserto. Isaac tinha água no meio do deserto. Nós temos a condição de Deus hoje, para a nossa vida. Hoje, Ele cria situações onde não existe. Ele é um Deus todo-poderoso. Você não precisa ficar vivendo só pensando que vai acontecer milagre, não. Você pode já viver hoje crendo que o milagre é real. As coisas são todas reais. Elas estão sendo criadas dentro de você. Essa é a nossa realidade, a realidade de Deus. Então eu coloquei aqui, mudança de crenças. Coisas que vêm acompanhando você desde a sua infância lá. De você pensar que toda pessoa que faz assim, eu devo reagir assim. Ou então toda pessoa que me pressiona isso é porque está errada. Eu não preciso fazer isso.
Ou então eu não preciso adquirir nenhum conhecimento, eu vou dar certo do jeito que eu sou. Essas crenças erradas produzem resultados ruins. Você precisa, então, mudar suas crenças. Você precisa combater aqueles pensamentos que você adquiriu que são errados. Aqueles pensamentos de que você vai fracassar, de que você não tem jeito porque seu pai não te ajudou, sua mãe não te ajudou, ou talvez você não tinha pai nem mãe, ou talvez não tinha ninguém que te ajudasse, ou talvez você não tinha dinheiro. Isso é mentira. A sua realidade não depende de nada disso daí. Isso é uma crença errada. A sua realidade de hoje depende de quem Deus é para você. A sua realidade depende daquilo que você acredita. A sua realidade depende de onde está a sua esperança. Onde está a sua esperança define a sua motivação todos os dias. Se você não tem motivação é porque você não está tendo esperança em nada. Você não está crendo em nada. É isso que gera a falta de motivação. Mas quando você tem a esperança, você já acorda de manhã sabendo, olha, Deus está comigo. Hoje é um dia melhor. Eu vou ser uma pessoa melhor. Cada dia eu sou uma pessoa melhor. Cada dia tenho mais fé. Cada dia tenho mais confiança. Cada dia tenho mais de Deus dentro de mim. Isso não é conseguido apenas investido no espiritual. É necessário que você invista. Falei aqui na última vez, vamos enfatizar aqui mais algumas vezes. Mas vamos lá, hoje tem muita coisa boa. Olha só, corpo, alma e espírito. Quer dizer, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e cuidar do seu espírito. Se você cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, alinhando essas três coisas, você vai viver bem. Não tem como você não viver bem. Não tem como você ficar pensando, ficar triste, ficar desanimado. Não tem como. Porque essas três coisas colaboram para ser a pessoa que você é. Então, dentro da sua mente, dentro da nossa mente, acontecem várias coisas. São vários pensamentos que vêm, são várias coisas que nós acreditamos por causa do nosso passado, da forma que nós fomos criados. Então, nós precisamos abandonar isso. Nós precisamos abandonar as crenças erradas, deixar aquilo tudo para trás. Começar a colocar diante de nós aquilo que Deus diz e aquilo que produz na nossa vida. Porque o Evangelho é isso. Ele produz vida. Ele produz verdade. Ele produz pessoas firmes. Ele produz pessoas corajosas. Produz pessoas que não desanimam por nada. Esse é o Evangelho dentro de você. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Essa é a vida que Deus quer que nós vivamos, confiando nele. Então, o que acontece? Mudança de crenças, muito importante. Outra coisa, procure ver dentro de você, escutar você mesmo. O que é que você está pensando a respeito de uma situação que acontece lá no seu dia a dia? O que é que você está pensando, irmão? Você lida com uma pessoa, tem uma dificuldade, o que você fica pensando? Fica triste, fica revoltado, fica com raiva, fica querendo dar um soco naquela pessoa? Então, tem uma coisa muito importante para falar aqui. Isso, 90% das pessoas que nós conhecemos não estão investindo nisso. Mas isso é muito importante. Existe uma inteligência chamada inteligência emocional, em que você aprende com as suas atitudes, com os seus pensamentos, a controlar suas emoções. Então você não precisa mais viver revoltado porque os outros estão fazendo assim, ou com raiva. Esses sentimentos não são para você. Sentimento de ira, sentimento de indignação, isso não é para nós. Nós podemos viver em paz. Nós já temos a garantia de Deus para nós vivermos em paz, mas nós precisamos adquirir, então, essa inteligência de controlar as nossas emoções, porque as nossas emoções definem a pessoa que nós somos. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são capazes de anular completamente a lógica da nossa vida. Então, vamos supor que você tem um filho que você ama muito, e você quer que aquela pessoa seja bem-sucedida na vida. Mas aí, as emoções que aquela pessoa produz em você, quando aquela pessoa erra, quando aquela pessoa falha, elas podem te levar a um estado emocional de tanta raiva, que você descarrega aquela raiva naquela pessoa que você ama. Mesmo você amando e querendo o bem daquela pessoa, você descarrega nela uma raiva e produz naquela pessoa, então, um ressentimento.
Esse ressentimento que é criado é difícil, é o tempo que vai conseguir anular aquilo, mas é difícil de ser arrancado. E isso, em todas as relações humanas acontece isso. Quando nós não controlamos as nossas emoções, elas podem produzir o contrário daquilo que nós queremos. Então, as emoções, elas existem, sim, elas são boas, sim. É muito bom ter emoções, é muito bom, elas produzem motivação. Quando elas são boas, elas estão produzindo coisas boas. Mas é importante você reconhecer as suas emoções. Você reconhecer o que está produzindo. Porque as suas emoções não são a pessoa que você é. Então você não tem que viver a sua vida controlado por emoções. Está entendendo? Você não precisa viver controlado por tristeza. Porque tristeza não é quem você é. Você é filho de Deus. Você não tem que viver em nada disso. Você não tem que viver com raiva, nem atribulado. Não. Você tem uma condição nova em Deus. Mas você precisa aprender que quem controla isso é você. Então isso chama inteligência emocional. Você partir de um certo ponto onde você começa a raciocinar sobre as suas emoções e ver que tem muitas coisas que podem ser mudadas. Tem muitas formas de você reagir às coisas que podem ser diferentes. E assim você vai produzindo um mundo ao seu redor muito mais tranquilo, muito mais fácil de viver. As relações humanas são coisas complexas. E elas exigem de você um coração de um ajudador. Não só uma fala de um ajudador, mas um coração. Por quê? Quando você tiver um coração de um ajudador, o que acontece? Você está em paz no lugar que você estiver. Se é a criação do filho, você vive em paz. Porque você não é o chefe do seu filho, você é um ajudador dele. Então, quando você está rodeado de pessoas e quer ajudar elas de verdade, você não tem reações de indignação contra ela, porque pode ser que aquilo ali só vai gerar um ressentimento. Você tem paz em lidar com elas. Essa é a forma de ajudar qualquer pessoa. Toda vez que você pensa em apontar um defeito, pense em corrigir a sua própria vida primeiro. Pense em ser feliz. Pense em estar feliz. Falaram que um motorista de ônibus, todas as pessoas entravam no ônibus e aquele correria da manhã e tal, e aquele motorista estava sempre dizendo: oi, bom dia, tudo bem? Estava sempre com um aspecto feliz, que aquele homem era capaz, então, por aquela atitude de estar influenciando aquelas outras pessoas que muitas vezes estavam preocupadas com um monte de coisa, mas naquele momento ali elas tinham um certo momento de aquela pessoa sorrindo, aquela pessoa... Está entendendo, irmãos? Você cria a sua própria realidade, você cria o ambiente onde você está. É você que muda tudo. Então você administra as suas emoções e aí você começa a entrar num novo nível de vida, onde você não aceita mais qualquer emoção, você controla as emoções. Você está no controle agora. Porque antes as emoções estavam no controle, né? Mas aí você passa a ficar no controle. Então é preciso tirar você, como se você saísse de você mesmo e começasse a olhar as coisas pelo alto. E falar, por que estou reagindo assim? O que é esse sentimento? O que está gerando isso? O que eu preciso mudar? Porque isso não é para mim. Então, existem sentimentos que são para nós e existem sentimentos que não são para nós. Então, não insista em continuar no caminho dos sentimentos que não são para você. Tá? Mude isso. Aceite crer de forma diferente. Aceite acreditar de forma diferente. E aí você experimenta uma mudança. Thaís falou aqui, né? Você que está triste, depressão e tal. Depressão, o que é depressão? A pessoa acostumada a pensar coisas tristes. A pessoa treinada, né? Com a mente treinada, sempre pensando coisas tristes. Aí existem tratamentos, né? Que, às vezes, quando o negócio vai chegando num certo nível, é necessário fazer tratamento. Mas o tratamento não é o que é você. Você ainda é livre. Independente do que você enfrente, você é livre. Tá bom? Se você tiver que fazer um tratamento, você vai fazer o tratamento, mas vai ser livre. Aquilo vai ser temporário. Porque talvez você não sabia disso, né? Não sabia que você tinha que administrar suas emoções, não sabia que você tinha que amadurecer na vida. Porque a criança é que fica lá com as emoções totalmente bagunçadas, né? A criança tem cansaço, ela fica totalmente nervosa, gritando e começa... Não é? Quem tem filho sabe disso. Aí você coloca o menino para dormir, dá uma mamadeira, ele vai, dorme, pronto, acabou aquele nervosismo. Então a criança é que vive assim, mas você é adulto, você está crescendo, amadurecendo, controle as suas emoções, coloque as suas emoções te servindo.
Elas existem para te servir e não para você ser dominado por elas. Então, em vez de viver uma vida falando Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo, então nós temos que, com as nossas próprias atitudes, criar a nossa realidade. Então você, a partir de hoje, cria a sua realidade. Cria aquilo que você quer ver na sua vida. Sabe, coloca no papel, começa a escrever as coisas, porque são muitas coisas que precisam ser feitas. Se é dentro da família que tem um problema, coloca no papel. O que eu preciso mudar? Pare de tirar os olhos daquilo que as outras pessoas precisam fazer. Não, coloca os olhos, totalmente a confiança em quem Deus é para você e o que você pode fazer naquela situação. Porque quando Davi foi ungido lá para ser o libertador, o rei de Israel, ele não tinha nenhuma condição nele mesmo. Então, se ele ficasse o tempo inteiro ali olhando para aquela dificuldade, o que ele iria fazer? Ele iria ser um fracassado. Mas ele falou, o tempo inteiro ele estava dizendo isso. Quem é esse povo para vir contra mim? Eu sou do exército do Deus vivo. Ele estava sempre alimentando dentro dele que ele era filho de Deus, ele era a pessoa escolhida para fazer aquilo. Sabe, não tem nada acontecendo por acaso ao nosso redor hoje, não. Tudo que acontece ao seu redor é para o seu benefício. Tudo que acontece ao seu redor é para o seu amadurecimento. É para te transformar numa nova pessoa. As dificuldades que você enfrenta te transformam em uma pessoa gigante. Basta você enfrentar a elas com a força do seu Deus. E você andando nisso, você não tem mais desânimo, você não tem mais tristeza. Porque entrou nesse lugar aí a glória de Deus, que agora é a verdade para você. Essa é a nossa realidade, irmãos. Nós podemos criar ela aqui na terra. Então, Provérbios 13. Aí eu peguei alguns versículos de Provérbios 13. Só Provérbios 13 já dá uma grande lição aqui. Se você pegar a sua vida, lá na sua semana, ler um capítulo de Provérbios todos os dias e fizer mais ou menos essa divisão aqui que eu fiz aqui. Que são 4 passos diferentes, 4 situações diferentes, que estão descritas ali em Provérbios, mas que nós podemos fazer, aplicar na nossa vida, transformar isso em atitudes, e que isso daí vão ter resultados. Se você fizer isso com cada parte de Provérbios lá, com certeza isso é a palavra de Deus para você. Isso que está escrito aqui, Deus não fala comigo, estou passando por essa situação, Deus não está falando nada. Isso daqui Deus está falando com você. A palavra de Deus é Deus falando com você. Então, olha lá, Provérbios capítulo 13, versículo 1. Então, eu coloquei aqui, passos para criar a sua realidade. Primeiro passo, obediência. Vamos lá, depois eu vou explicar que obediência que é essa. Mas vamos lá, Provérbios capítulo 13, versículo 1. O filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O filho sábio atende à instrução do pai. Deus quer nos dar instrução todos os dias, todos os dias. Todo dia é dia de nós relacionarmos com Ele. Todo dia é dia de receber uma instrução nova. Todo dia é dia de aprender uma coisa nova com Deus. É muito legal isso, não é? Você tem alguém disposto a te ajudar todos os dias. É muito bom isso, não é? Então, o filho sábio atende à instrução do pai. Então, lá nas suas situações, no seu dia a dia, tudo que você está vivendo, Deus quer te dar instrução. Mas aí você precisa, então, decidir obedecer o que Ele te dá de instrução. Porque essas crenças erradas do passado, esses ensinos errados, talvez o pai procedia assim, o filho quer proceder igual. E não funciona. Porque essas coisas do homem natural, elas não funcionam. Mas a instrução que Deus nos dá aqui, ela é clara, ela é firmeza, ela é uma coisa estabelecida. Fazendo aquilo que Deus diz, com certeza trará resultados bons. Então o Evangelho traz resultados. O Evangelho não é uma coisa vazia, que você vai ficar a vida inteira sacrificando lá e tal, e não vai acontecer nada. Não, vai acontecer sim. Não existe isso de não acontecer. Então é refletindo o conhecimento que você tem aplicado em atitudes, todos os dias, tá bom? Quero enfatizar isso, não passe seu dia só orando, passe seu dia adquirindo coisas de Deus e aplicando no seu dia a dia. Se você tem lá um fogão que acende no elétrico, mas você nunca estudar que aquele fogão acende
né? Nunca procurar aprender que aquele fogão está acendendo lá através do elétrico, você vai ficar a vida inteira riscando fósforo, não é? Então, adquirir o conhecimento é muito bom, porque com mais conhecimento você tem mais capacidade de tomar decisões certas. Então, conhecimento é muito bom. Sem conhecimento, ninguém chega a lugar nenhum. Sem conhecimento, o evangelho vira fanatismo. Tá? Pensar que Deus vai ter que fazer milagre em tudo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Deus quer que você tenha atitudes. Deus quer que você tome atitudes. E Ele quer te dar instrução para isso. Então, o filho sábio atende a instrução do pai. Todos os dias tem uma instrução nova. Todos os dias tem coisas que nós precisamos aprender. E se você reclamar, então, que Deus não está falando com você, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, porque de lá vem instrução. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. O que é escarnecedor? Escarnecedor eu peguei aqui, ó, sinônimo de escarnecedor. Zombador, destruidor. O escarnecedor é aquela pessoa que vai falar assim, você vai fazer assim, Júnior? Você está fazendo assim? Isso não funciona não, vai funcionar não, isso é mentira. Isso que está falando aí é mentira. Esse negócio aí de ler a Bíblia, isso não funciona não. De buscar a Deus, não funciona não. Isso aí é o escarnecedor, entendeu? É a pessoa que não está disposta a crer em nada, não está disposta a crer em Deus, não está disposta a ter atitudes de acordo com o que Deus diz. Então aqui ele está falando, né? Que vai ter um resultado. Tá? Não atende à repreensão, mas vai ter um resultado. Olha lá. Esse foi o versículo 1, então. Eu escrevi aqui, os mandamentos que Jesus nos dá, eles não são difíceis. O mandamento de Jesus, o novo evangelho, o vinho novo, ele está carregado de amor. O vinho novo é carregado de graça. O vinho novo é Deus, em Cristo em nós, esperança da glória. Jesus veio lá, ele já chegou para nós com a bandeja pronta, irmãos. Já chegou falando assim, eu amo vocês, eu dou. Eu dou a minha vida por vocês. Receba a minha vida. Se alimente de mim, você vai ser mudado. Então não importa as prisões que estão na sua vida. Não olhe para elas, olhe para Jesus. Não importa o que está acontecendo na sua vida que você fala, eu já devia ter corrigido isso há 5, 10 anos atrás. Não, comece a olhar para essa situação dizendo, Jesus é o Senhor nessa área aqui da minha vida. Eu quero aprender o que eu preciso fazer, como eu preciso me comportar aqui. E eu vou vencer, porque eu tenho DNA de vencedor. Então, olha só, os mandamentos de Jesus, eles não são difíceis. Aquilo que Jesus está falando é fácil, é tranquilo, porque quem nos ajuda a praticar as coisas é o Espírito Santo. E é um vencedor. Um vencedor chegou para viver dentro de nós. Falar, vocês também vão vencer. Vocês têm dentro de vocês a condição de vencer. Então, não se limite às coisas que o mundo quer te impor. Não se limite ao fracasso, você é um vencedor. Você vai conseguir sim, os mandamentos não são difíceis. Quando você está precisando de alguma coisa, Jesus diz para você todos os dias, confie em mim. Confie em mim. Quando você está desanimado e triste, Jesus diz para você uma coisa, ele diz, converse comigo, venha conversar comigo. Você está cheio de preocupação, em volta de você está uma bagunça. O Espírito Santo está dizendo dentro de você, pare de olhar para essa bagunça, converse comigo. Relacione comigo. Se tudo que te cerca parece fora do lugar, então você precisa entender, essa não é a sua realidade. Jesus te diz, confie em mim. Essa não é a sua realidade. Tudo que está fora do lugar na sua vida não é a sua realidade. Você cria a sua realidade hoje com as suas atitudes, com a sua boca, com a sua fé, com aquilo que você crê. Capítulo 13, versículo 13. Provérbios 13, 13. O que ainda sobre obediência. Então, primeiro passo, obediência. O que despreza a palavra perecerá. Mas o que teme um mandamento será galardoado. Então, olha só, quando você está adquirindo conhecimento e aplicando aquilo na sua vida, com certeza vai ter um resultado, com certeza vai ter um galardão. Galardão é o resultado bom. Galardão é o sinônimo de benefício. Deus só tem benefícios para nós. Ele entrou na nossa vida como um salvador. Só tem benefícios. Ele é bom todos os dias. Ele é bom, ele é bom, ele é bom.
Não tem essa de, eu estou passando por isso, está muito difícil, Deus me abandonou. Mentira. Ele nunca te abandona. Ele é bom. Está produzindo uma pessoa mais forte agora. Está produzindo uma pessoa mais capaz. Está produzindo uma pessoa com mais fé. Está produzindo uma pessoa destemida. 13:14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Olha só, a doutrina de Deus, a palavra de Deus, ela desvia a nossa vida dos laços da morte. Eu sei que tem muitas situações acontecendo hoje, né? E já acontecem, né, durante nossa vida inteira, situações muito difíceis e tal, mas a palavra de Deus, ela é capaz de livrar a gente dos laços da morte. Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente frutifique. Deus quer manifestar a glória dele em nós. Então ele não vai nos matar, ele não mata ninguém. Ele quer nos dar vida. A palavra dele, ela nos leva para um lugar de vida. Então ela desvia dos laços da morte. 13:18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas ao que guarda a repreensão, o que guarda a repreensão será honrado. Essa repreensão aqui é uma repreensão de Deus, né? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não te abandona nas situações, não. Se uma pessoa, por exemplo, tem um versículo aqui falando sobre preguiça. Se uma pessoa está preguiçosa, ela tem que ver o que está motivando ela de ficar preguiçoso, né? Talvez seja algum fracasso. Ela fracassou em uma coisa, tentou a segunda vez, fracassou de novo, e aí parece que ela está preguiçosa ali, mas na verdade aquilo ali é fácil de substituir. Como? O Espírito Santo vai te guiar, vai te mostrar que você não precisa viver sendo preguiçoso, porque você tem muita coisa para fazer aqui na Terra. Você tem muita coisa para fazer, sim. Então, Deus, ele é capaz de mudar suas motivações, de alterar isso aí, esses sentimentos que vêm. Então, por isso que fala aqui que aquele que recebe a instrução, né? Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução. Então, não é sobre você que está disposto a acolher a instrução. Pobreza não vai vir sobre você. Por quê? Porque Deus vai te dar sabedoria para não entrar nesse lugar aí. Parece que tudo ao nosso redor é difícil, né? Mas quando você começa a orar e andar com Deus de verdade, conhecendo Ele, Ele vai te mostrando que o que é difícil vai ser fácil, que o que é fracasso hoje será motivo de vitória no futuro, que o que é vergonha hoje vai ser um motivo de grande vitória no futuro. Todos vocês conhecem o testemunho da minha mãe aqui. Nós perdemos tudo no ano de 1982. Meus pais não tinham nada, nem casa para morar, nós íamos morar na favela. O salário do meu pai era como se fosse hoje uns R$2.000. E ele é advogado, mas ele era funcionário público. E o funcionário público tinha um salário muito baixo nessa época. E era uma época de hiperinflação, uma confusão gigantesca. Mas meus pais não tinham dinheiro para nada, e minha mãe tinha se convertido 2 anos antes. Deus levou minha mãe, então, lá para Deuteronômio, né? Deus é fiel. Ele nunca vai falhar com você. Naquele ano, naquele tempo, parecia que tudo era motivo de fracasso, tudo era motivo de tristeza, mas minha mãe permaneceu, então, confiando. A palavra veio no meio da circunstância, a palavra vai vir para você nas suas circunstâncias. Deus nunca vai falhar, nunca, nunca. Então ele vai transformar aquilo que parecia vergonha em motivo de alegria. Aquilo que parecia um fracasso vai ser grande vitória. Então esteja atento com seus ouvidos espirituais atentos. Estabeleça hoje a realidade de Deus na sua vida, lá no seu dia a dia. Onde você está, estabeleça quem Deus é. Fale a palavra, faça o que Deus diz. Alinhe tudo, as suas atitudes com quem você crê que você é. Então, agora versículo 24, o último sobre obediência. Então, nesse capítulo tem várias coisas falando sobre obediência, né? O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Isso aqui é bem controverso, porque a minha mãe teve um esclarecimento, porque eu já apanhei com vara, né? Não doía quase nada, porque minha mãe também, já tinha uns 9, 10 anos, eu não sentia muito, mas minha mãe batia na gente com vara. Mas aí foi aprendendo, né, e foi entendendo que a vara é a palavra de Deus.
Então, quando você disciplina o filho, mostrando o caminho com a palavra de Deus, é muito diferente, irmãos. Já está provado isso, que bater em filho não resolve. Está provado. Produz ressentimento, produz... a criança vai crescendo com desejo de vingança, ou então vai fazendo as coisas só para poder, na frente do pai ali, na hora que o pai vira as costas, faz tudo errado. Isso não é a forma de educar. A forma de educar é você mostrar o caminho. É você pegar a palavra e mostrar diante da criança, ou com a sua própria vida, suas próprias atitudes. Porque o filho, ele espelha o pai, né? O filho, ele tenta mais ou menos ver como é que é a vida através da vida do pai. O que não faz uso da vara odeia seu filho. A vara, que é a palavra de Deus. Deus quer nos levar à obediência, mas como? Ele quer colocar dentro de nós a palavra dele, enchendo o nosso entendimento, a nossa consciência com a palavra dele. Então, quando você toma decisões, você toma baseado na sua consciência, naquilo que você acredita que é o certo. Então, é assim que ele nos disciplina. É mostrando a palavra dele dentro de nós, até que as coisas ficam alinhadas. Olha, realmente isso daqui faz sentido proceder assim. Então, é assim que Deus está nos orientando na vida, né? Mas o que o ama, então, porque Deus nos ama, ele nos disciplina dessa forma, disciplina mostrando a palavra. Então, quando você lida com seu filho, né, aqui está escrito, desde cedo o castigo. Castigo, aqui na palavra, então, que é o que eu creio que é assim, porque já está provado que ficar só castigando as pessoas, pondo norma nas pessoas, não produz nada. Uma igreja onde as pessoas só têm norma, produz um bando de gente confusa, que não consegue chegar a lugar nenhum. Mas a palavra de Deus é conhecimento. Deus dentro de você te desperta com conhecimento. É você conhecer a Ele, conhecer o que precisa ser feito, conhecer como você precisa proceder lá no seu dia a dia. Então isso daí é a vara. É a vara que te dá a disciplina. E essa aí ela é poderosa. Essa aí muda tudo, né? Então a primeira parte é a obediência. A segunda parte é o domínio próprio. O domínio próprio, então, é muito importante. Muito importante você aprender a administrar suas emoções. Você alinhar toda a sua vida com as suas emoções. Não abandone isso, porque senão você se tornará uma pessoa controlada por tudo que está em volta. E Deus não quer isso. Deus quer que você controle as situações. É o contrário. Aqui, então, Provérbios 3, versículo 2 e 3. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Do fruto da boca cada um comerá o bem. Então, quando você está falando a palavra lá, eu confio no Senhor, não importa o que eu vejo, eu confio no Senhor, o Senhor é fiel. Quando você está falando a palavra, você vai colher do fruto da sua boca. Então, quando a sua boca está falando, a boca falar é uma atitude. Está entendendo? Oração e atitudes, oração e atitude. Jesus orava no monte à noite, durante o dia ele pregava o evangelho, curava os enfermos, aplicava tudo aquilo. Voltava, orava no monte, pregava, não ficava o tempo inteiro orando. O tempo inteiro orando vai fazer você procrastinar todas as suas decisões na sua vida. Todas. Aí você não casa, não trabalha, não faz nada, porque você está esperando que, quem sabe, você não está preparado, né? Um dia você vai estar. Você nunca está preparado para nada. Você tem que aplicar o que você conhece. Você tem que aplicar a instrução que Deus te dá hoje. E assim você vai ser bem-sucedido. Não vai falhar dessa forma. Tá bom? Tem que orar sim. Temos que ter o nosso tempo de oração, porque é muito importante nós crescermos espiritualmente. Mas nós temos que ter tempo para tudo. E Deus quer isso, que a gente aplique na nossa vida aquilo que nós conhecemos. Pessoas que só sabem as coisas não chegam a lugar nenhum. Pessoas que têm atitude chegam. Do fruto da boca cada um comerá o bem. Então aplica lá, fala diante do monte, fala diante das situações a palavra de Deus. Mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que é prevaricador? É desonesto, destruidor, infiel. A pessoa infiel, né? Ela não procura praticar a palavra, né? Ela vem na igreja, critica tudo, e depois sai daqui, faz tudo errado na vida, avacalha a vida dela toda, né? Nenhum propósito nosso não é esse. O propósito nosso é que você cresça, que você frutifique, que você brilhe. Você tenha sua luz própria lá, onde você estiver, você brilhe. Você seja a pessoa mais bem-sucedida. Você seja a pessoa reconhecida pelos acertos. Sabe que o mundo reconhece pessoas que acertam. Eles podem, a princípio, achar que não, porque crente não. O que as pessoas acham a respeito de crente não importa.
Esse negócio de ficar preocupado com o que os outros pensam é uma bobagem. Você tem que preocupar com quem você é. Você tem que preocupar com as suas atitudes, onde você estiver. Então, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas esse é um outro versículo. O que abre muito os seus lábios se destrói. Então é isso, a respeito de relacionamentos. Né? Você não pode falar tudo que você pensa. Você não pode falar tudo que você sente. Porque se você fala tudo que você sente, você avacalha a coisa. Você, em vez de ajudar, atrapalha. Tem hora que tem que ficar calado. Então aprenda isso, controlar suas emoções. Inteligência emocional. Você no controle da sua vida. Você no controle das suas emoções. Você sabendo que Deus te criou para emoções boas, alegria, paz. Está sempre com um sorriso no rosto. Até o sorriso ele já desperta alguma coisa que está ligada ao cérebro. Né? Quando a pessoa sorri, alimenta um negócio lá dentro do cérebro. Olha só que interessante. Deus criou tudo perfeito, irmãos. Nós somos pessoas perfeitas para viver aqui na Terra bem. Nós fomos chamados para isso, para viver em paz, viver bem. Confiar nele. Diligência, a terceira parte, diligência. Então eu peguei esse capítulo 13 de Provérbios, dividi em coisas que fazem você criar uma nova realidade. A primeira é obediência, a segunda é domínio próprio, a terceira é diligência. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Porque o diligente é isso, ele adquire conhecimento e aplica. Ele consegue, ele tem motivação para fazer as coisas também, ele não fica só pensando. Quer aprender a ser próspero? Quer aprender a ser diligente? Começa a aplicar as coisas que você sabe ajudando os outros. Se dispõe a ajudar os outros. Essa é a atitude mais sábia que um homem pode ter aqui na Terra. Por quê? Porque a maior riqueza que um homem pode ter é a capacidade de ajudar os outros. Pense bem nisso. Com uma riqueza de dinheiro, a pessoa pode trabalhar a vida inteira e quando vai chegando no final, ela não consegue mais adquirir dinheiro com aquela quantidade de dinheiro. A pessoa que estuda muito, tem muitos diplomas, ela pode ir crescendo, né, tendo diploma, mestrado, doutorado, não sei o quê, mas depois ela vai ter no final da vida, ela não vai conseguir mais. Mas se você está treinado, se você tem a sua alegria de ajudar os outros, a vida inteira isso aí só vai aumentar, porque sempre vai aparecer mais gente para você ajudar. Sempre vai vir mais gente para você ajudar. Mais e mais gente. Então, quando você coloca a sua alegria, você coloca a sua satisfação nessa riqueza que é ajudar os outros, a vida inteira, quando você estiver velhinho lá, você vai estar sempre alegre ainda. Você vai estar sempre alegre, você vai estar produzindo. É aquele negócio do fruto que, né, Jesus falou, produz a 100, né, produz o máximo que você podia. Porque lá no final, o seu foco na vida foi na coisa certa. A sua maior riqueza foi o que era certo. E aí você tem uma vida infinita, né? Tem sempre mais gente para ajudar, pode saber disso. Comece ajudando as pessoas que estão ao seu redor. Ore pelas pessoas, abençoe elas. Então, primeiro, isso é diligência. Porque você consegue aplicar a vida de Deus no seu ambiente onde você está. As coisas de Deus precisam ser aplicadas. Você precisa receber a instrução e aplicar. Então, sobre trabalho, né? Sobre essa coisa da inteligência, administrar bem as emoções, sobre manter a esperança. Já está comprovado isso, que pessoas otimistas são aquelas que mantêm a esperança. Pessoas pessimistas perderam a esperança. Então, você não está aqui na Terra para viver pessimista, você está aqui para ser otimista. E no lugar onde você está, você tem que ser a pessoa mais otimista que está lá. Porque você tem dentro de você o Espírito Santo, capaz de te guiar, né? De te mostrar o caminho, de te mostrar a verdade. Essa é a verdade que liberta, irmãos, é o conhecimento de Deus. Verdade que liberta. Mas nós temos muitas coisas para aprender, não só com a Bíblia, mas também no mundo hoje, conhecimento do mundo. Se você é um vendedor, você tem que aprender a vender. Se você é um vendedor, você tem que reconhecer os outros. Então, olha como essa coisa de ajudar os outros é uma coisa impressionante. Que o homem mais rico do mundo hoje é uma pessoa que queria ajudar os outros, as pessoas a lerem mais livros. Olha só que impressionante. Aí ele criou uma empresa pequenininha lá, a empresa foi crescendo, crescendo. Por quê? Porque o foco dele estava em ajudar os outros. Então, isso daí funciona muito no mundo de hoje. Quando o seu foco é ajudar as pessoas, você começa a ter um monte de ideias. E você consegue aplicar aquelas ideias naquilo que você faz. Quando você trabalha com uma coisa que você não acredita naquilo, que você mesmo não compraria, nem você mesmo compraria aquele produto, você
Você tá com uma emoção totalmente errada naquilo ali. Mas quando você está trabalhando, pensando o tempo inteiro, como que eu posso ajudar aquela pessoa a vender mais? Ou como que eu posso ajudar aquela pessoa a fazer isso? Ou como que eu posso produzir uma coisa que vai produzir mais saúde na vida daquela pessoa? Você vai tendo um monte de ideias. Ou as ideias, elas surgem, isso é muito impressionante. As ideias surgem na vida de um cristão a partir do momento em que o cristão cria uma vida com caráter de cristão. Está entendendo? Você se envolve a sua vida toda com um caráter de cristão, onde você é honesto, onde você faz o bem, onde você ajuda, onde você procura o bem das pessoas. E aí Deus coloca diante de você ali um monte de situações para você prosperar também com aquilo. Então, as ideias que surgem estão todas relacionadas a quem você é. Então, quanto melhor for sua vida cristã, mais ideias você vai ter. E aí soluciona as coisas, né? Não é para viver em fracasso. Então, nós temos muito que aprender, não só com as pessoas, com a vida cristã, mas, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui de um atleta. O atleta, esses maratonistas, eu já vi muita gente falando isso, já é coisa já estabelecida há muitos anos. Eles visualizam a vitória antes das coisas acontecerem. Então, eles têm um momento de meditação lá, antes da corrida, em que eles ficam visualizando a pista da corrida, como é que eles estão correndo, naquele trecho onde eles têm que correr mais, no outro onde eles podem poupar um pouco mais de energia. E eles visualizam eles vencendo. Olha que coisa impressionante isso. Você tem que enxergar as coisas antes delas acontecerem. Você precisa enxergar a vitória hoje. Você precisa já estar na sua mente livre, falando, eu sou um vencedor. Sobre essa situação que Jesus reina. Já está estabelecido, não tem como falhar. Você estabelece dentro da sua cabeça, então, que você já tem a vitória. Você já tem a conquista. Isso aí é o que esses atletas, então, mais ou menos, que eles fazem em relação ao que é o esporte que eles estão praticando, né? Mas nós praticamos não é um esporte, né? Paulo falou para nós combatermos o bom combate, né? Porque, né, corremos lá como se estivesse correndo no estádio, né? A nossa carreira, ela precisa ser assim, é como um atleta. Então nós precisamos fazer isso também. Nós precisamos visualizar a vitória antes. Nós precisamos visualizar que Deus é fiel, que Deus está conosco hoje. Olha só, os passos precisam ser dados, mas eu já enxergo aqui, ó, dentro de mim já está estabelecido. Isso aí mantém a esperança, né? Mantém o otimismo. Mantenha a motivação em alta. Uma pessoa com alta motivação é quase impossível que ela fale. Com alta motivação, com o conhecimento das coisas espirituais, com a ajuda do Espírito Santo, né? E com o conhecimento necessário naquela área que você está vivendo lá. Está tudo alinhado, irmãos. Mente, alma, a mente, corpo e espírito. Tudo alinhado para fazer você andar para frente. O seu corpo ele não sobrevive dele mesmo. O seu corpo sobrevive por causa da sua mente. Então, da forma que você se alimenta, a forma que você cuida do seu corpo, afeta tudo na sua vida. É uma via de mão dupla. Então, não pode ficar comendo tudo errado, descontando a ansiedade na comida. Isso não serve para você. Coloque toda a sua ansiedade em Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele está cuidando de cada um de nós. A ansiedade disparada na comida ali prejudica o seu corpo, atrapalha a sua saúde, causa problemas, porque geralmente, né, quando acontece isso, a pessoa passa a comer cada vez mais açúcar, mais alimento doce, porque o doce produz, né, uma certa satisfação, né, e a pessoa fica sempre buscando ali de novo. É como se fosse aquele bichinho que a pessoa dorme, né, junto, né, o meu bichinho lá, eu não vou ter medo, porque eu tenho meu bichinho. É a pessoa indo lá de novo, bebida alcoólica, é isso aí, tudo é isso. É uma questão de você pegar essas crenças do passado, falar com elas, eu não aceito viver mais assim, eu não aceito que a minha vida seja colocar minha ansiedade na comida. Minha ansiedade estou lançando aqui, Senhor, aos seus pés hoje, e eu confio que o Senhor cuida de mim. Se eu estou tendo que passar por essa situação, é para o meu benefício, porque eu vou crescer nela, porque eu vou ser um vencedor aqui nela. Quando você passa por um problema, isso é uma outra coisa, isso não está na Bíblia, mas isso aqui é uma coisa muito importante. Você precisa aprender a dividir o problema por partes. O problema não pode ser solucionado de uma vez só.
Às vezes a coisa envolve muitas coisas que estão ao seu redor. Então você precisa começar a pegar por partes o que você pode fazer. Por exemplo, uma pessoa que precisa emagrecer, ela não vai conseguir emagrecer muito de uma hora para outra, mas ela pode começar aos passos, vai mudando a alimentação, vai fazendo um exercício físico leve, né? E vai ali aumentando com o tempo. Então, quando você divide a sua vida em passos que você precisa dar, fica mais fácil de você dar os passos. Quando você só olha para o todo, tudo que eu preciso fazer ainda, eu já estou nessa idade, ainda preciso fazer isso tudo. Aí você se desanima. Mas quando você divide as coisas em passos, não, o que eu preciso fazer hoje? O que eu consigo fazer hoje? Eu consigo orar durante 1 hora, 1 hora e meia, consigo adorar a Deus, eu consigo ler a Bíblia 1 hora. Então você vai dividindo o seu dia, fazendo as coisas. Eu consigo estudar alguma coisa que eu preciso estudar. Por exemplo, quero tirar a carteira de motorista. Você vai ter que estudar. Quero fazer uma receita de bolo. Você vai ter que estudar lá, ver como é que é. Tudo que você quer fazer, você vai colocando os passos que precisam ser dados. Você não vai se tornar uma pessoa expert numa coisa do dia para a noite. Mas se você for dando os passos de acordo com o que Deus te mostra, lá na frente você vai ser, então, uma pessoa mestre naquilo ali. Você vai ser uma pessoa com muito conhecimento, com muitas experiências, que vão fazer você, então, ter uma pessoa, por exemplo, que é cirurgiã. Ela aprende cirurgia na escola e tal, mas ela demora anos aplicando aquele conhecimento e tal para poder ser um grande profissional. Então, é assim que é a vida. Tudo vão demorar anos, mas você pode, no seu dia a dia, dividir aquilo em partes, então, e colocar, e fazer um pouquinho cada dia. Aí, quando você não fez um dia, no dia seguinte você já fala, eu já vou acordar de manhã e fazer aquilo. É assim que funciona. Por exemplo, com exercício físico é assim, que tem que ser, ontem eu não fiz, esqueci. No dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer aquilo. Então, assim, você não tem ansiedade, você não tem medo, você não tem preocupação. No final do dia, você consegue pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias te alimentam para grandes vitórias. Então, grandes objetivos só são alcançados com pequenas vitórias todos os dias. Então, quando você procura enxergar a vida de forma mais ampla, né, como se você estivesse fora do seu corpo, olhar para tudo que está acontecendo, você começa a solucionar aquelas coisas que parece que não tem solução. Porque em Deus tem solução, sim. Então, precisa de ter isso, né? Eu falei que na última reunião, está terminando já, é sobre organização, rotina, estudo, adquirir conhecimento. Então, eu deixei o capítulo 4. Essas 4 coisas tem que ter na sua vida. Sabe? Por que uma pessoa consegue estudar muito a vida inteira? Muitas vezes, eu falo agora para você que é adolescente ou que é jovem, né, que ainda está na fase de estudar, por que uma pessoa que é da sua idade, que, né, talvez tenha a mesma condição de você, mais ou menos, de família e tal, e consegue chegar a um lugar muito mais alto? Porque aquela pessoa estabeleceu uma organização na vida dela. Ela foi capaz de organizar a vida dela. Outra coisa, ela conseguiu estabelecer uma rotina. Ela conseguiu estabelecer os passos necessários para chegar àqueles objetivos, no longo prazo. Outra coisa, ela decidiu estudar sobre aquele assunto. Se você estudar sobre um assunto durante muito tempo, você vai aprender alguma coisa, com certeza. Então, decidiu adquirir conhecimento. Então, o conhecimento transforma a nossa vida. Nós precisamos de conhecimento. Nós não podemos ficar enfrentando as situações só com assuntos que nós estamos conversando com aquele... Porque, pensa bem, talvez um amigo que você tem, ele goste muito de você, mas talvez ele não entenda naquela área que você precisa. Então, talvez ele vai dar uma opinião que seja a opinião dele só sobre aquilo. Mas quando você adquire um conhecimento amplo sobre uma situação, aquele conhecimento não pode ser baseado só numa opinião de um amigo. Ele tem que ser baseado em várias experiências, talvez experiências de muitas pessoas que já tiveram e que já funcionou daquela forma. Então, assim, o conhecimento é isso. O conhecimento é você não ficar inventando a roda de novo na sua vida. Ficar todo dia tentando inventar. Hoje eu vou inventar a roda um pouquinho mais diferente do que, né, um pouquinho diferente do que era ontem. Aquele conhecimento já está disponível aí, já tem muita gente que já fez aquilo. Então você pode pegar o conhecimento lá e aplicar na sua vida. Você não precisa ficar todo dia com muito esforço para inventar as coisas. Não. Você pode aplicar coisas que... Então é preciso aprender, é preciso ter essa fome de aprender, humildade para aprender. Né? Humildade de reconhecer. Eu não sei, eu preciso buscar alguém que me ensine isso. E a palavra diz o seguinte, o meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Porque tem gente que fica só sentado esperando, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer.
Se a gente olhar, por exemplo, o Noé, Deus fez maravilhas e milagres, mas o Noé também fez, debaixo de uma palavra que Deus deu para ele. Ele construiu aquilo tudo lá com a família dele, né? E uma vez Deus me deu uma visão do mundo espiritual, das trevas. Eles são muito organizados. Então, Deus me mostrava que eles se reuniam, cada um com funções específicas, decidiam lá quem ia fazer o quê, e iam para a terra. Cada um ia seguir aquilo que foi acordado na reunião deles. É tudo muito estruturado, muito organizado. E o reino de Deus é muito mais. Então, nós que somos filhos da luz, temos que ser mais astutos que os filhos das trevas. Temos que organizar e estruturar as nossas vidas debaixo da direção de Deus. Não é só ficar sentado orando. Orar é extremamente importante. Mas é orar e agir debaixo da orientação de Deus. Porque o mundo está perecendo. O mundo está precisando dos cristãos. Dos cristãos para entrarem nos hospitais. Dos cristãos para entrarem nos consultórios, para entrarem nas empresas, para entrarem nas escolas, ensinar coisas de Deus, não coisas do mundo. Foi bom você ter falado essa coisa de hospitais. Eu queria colocar uma coisa aqui muito importante, que eu acho que a vida inteira eu ouvi falar disso, mas eu nunca entendi. Que é, por exemplo, é a questão da cura divina, né? A cura, ela acontece. Com certeza, Deus cura. Mas, olha só, você não precisa focar a sua vida em cura. Porque eu vi muitas pessoas fazendo assim, eu sou cristão, então eu vou orar pelas pessoas e tal. Vou orar ali, vou orar lá, vou orar. Eles estão sempre orando pelas pessoas, nunca ninguém é curado. E aí o que acontece? Produz uma confusão muito grande. A cura divina, hoje eu entendo isso, a cura divina, ela vai acontecer, o Espírito Santo vai... A pessoa que vai ser curada, o Espírito Santo vai usar alguém que, primeiro, começa sendo usado numa coisa pequena. Então, às vezes, um parente seu está com uma dor de cabeça. Você vai lá e ora por ele, a dor de cabeça passou. Então, começou numa coisa pequena. E aquilo ali, você depois ora para uma outra pessoa. Aquela pessoa estava com, não sei, uma outra coisa, e aquela coisa é resolvida. Aquela dor no corpo e tal. Assim, você vai caminhando com Deus, onde Deus está fazendo as coisas. E não um caminhar onde Deus tem que fazer porque eu estou orando. Isso daí é uma confusão. Isso daí não é para nós. Não é para nós uma vida de confusão. Claro que nós temos que ser usados por Deus aqui na Terra, e, né, nós estamos aqui para isso. Mas Ele quer dar a instrução de como fazer isso. Tá bom? Porque a cura divina é um milagre, né? E os milagres, eles não estão dentro do nosso controle. Nós não controlamos os milagres. Então, você não controla isso. Você controla suas atitudes, seu caminhar com Deus. Então, quando ela falou aqui sobre orar, ir nos hospitais e orar, né, a Thais falou, se Deus te der a instrução disso, e se isso tiver começado de uma forma pequena, então, e aí você vê um dom, né, crescendo, uma manifestação de Deus ali. Não vá correndo para orar por todo mundo, falar com todo mundo que todo mundo vai prosperar. Isso aí confunde você e as pessoas, né? Porque as pessoas ficam pensando, olha, orou e não está acontecendo nada. Por quê? Porque esse chamado que Jesus falou, que nós iríamos pelo mundo, né? E as coisas aconteceriam, é pela fé. Né? É pela fé. Mas não é uma realidade que a gente tem visto com frequência no mundo que nós vivemos hoje. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sabe? Porque os cristãos... Vamos terminar com isso, irmãos. Muitos cristãos têm a grande capacidade de não entender como o mundo funciona. Não entender como a vida funciona. Querem entender as coisas só como uma coisa assim. Sempre vai ser tudo sobrenatural, assim, sempre é como se fosse assim, daquele jeito que está lá na Bíblia, sempre vai expulsar demônio. Né? Alguém está com raiva lá perto de mim, eu expulso demônio. Não é assim, lógico que não. Tem que entender como o mundo funciona. Né? Claro que eu gostaria muito de poder libertar todas as pessoas, chegar no hospital e orar pelas pessoas todas saírem curados, mas nós não temos visto essa manifestação nos nossos dias. Então, fique tranquilo, se Deus começar na sua vida a operar dessa forma, de forma pequena, é porque Ele vai te usar nisso. Mas fique tranquilo e viva a sua vida cristã, sem ficar com a expectativa de que tudo vai se resolver com milagres e poderosamente tudo. Não, a sua vida, é isso que eu deixei hoje bem claro aqui,
Você cria a sua realidade com as suas atitudes. Você primeiro tem que criar a pessoa que você é em Deus. Isso é o mais importante, tá bom? E aí você entende que os milagres acontecem sim, eles são reais, mas eles vão acontecer no nosso dia a dia, na nossa caminhada cristã, desfrutando do Evangelho. Né? Então vamos parar de ser místico. Né? Não dá para ser místico, irmão. Místico não resolve nada no mundo. O místico é isso daí, é o crente que sai pelo mundo sempre fazendo as coisas, mas Deus te orientou a fazer uma coisa, começa pequeno. Então, é uma coisa sobrenatural, começa pequeno ali. E aí você vai crescendo aos poucos. Né? Aí você vai vendo que não é você, que é Ele. Porque milagre ninguém controla, tá bom? Acontece milagre em todos os lugares. Acontece milagre na Igreja Universal, acontece milagre na Igreja Católica. O milagre não está sendo controlado pelas pessoas, está sendo controlado pela fé de alguém lá. Não está sendo controlado. Então, você ser usado em milagres é uma coisa muito boa, sim, mas vai com bastante calma. Cuida da sua vida primeiro. Ajude as pessoas, se alimente disso. As coisas que você pode fazer são essas. Você amar os outros, amar você mesmo também. Você tem que se amar para amar os outros. Você não pode destruir a sua própria vida, destruir você mesmo e achar que assim você vai conseguir amar os outros. Você não vai. Você tem que amar você primeiro. Tem que cuidar de você. Cuidar da sua mente. Né? Administrar bem suas emoções. Não fica brigando com os outros lá no seu dia a dia. Coloca as coisas diante de Deus. Né? Coloca tudo diante de Deus, para que Ele te dê sabedoria. As escolhas que você está fazendo vão definir o seu futuro. Eu falei aqui, né? Criatividade. A criatividade brota disso, da sua vida cristã sendo alimentada ali todo dia. Que criatividade que você está precisando? É no trabalho? É lá na família? É para descobrir uma pessoa, para casar, ou para ter filhos? Tá? Deus quer te dar sabedoria nisso. Tá bom? Então, vamos lá, vamos assim, construir a vida com passos, né? Com atitudes nossas. É o mais importante, as nossas atitudes. O que está dentro do nosso controle. E aí isso daí vai funcionar, com certeza. O Evangelho não é uma coisa... o Evangelho que eu vejo hoje, irmãos, depois de ter passado por um problema de saúde difícil. O Evangelho não é uma coisa assim, só lá místico. O Evangelho é muito real. O Evangelho é muito real. Jesus Cristo é muito real. Isso não é uma brincadeira, a nossa vida aqui na Terra. Existe um caminhar com Deus. Existe uma coisa real nisso, produzindo vida. Então, assim, vai com calma nas coisas que você só ouviu falar, mas cuide do seu dia a dia, cuide de você, ame os outros, faça aquilo que Deus diz. Então, só falar aqui os 4 passos que foram: obediência, domínio próprio, diligência e conhecimento. Essas 4 coisas alinhadas, irmãos, criam a sua nova realidade. Amém?